Poxa, ela tá lá em Alto Paraíso, Benja, e lá não tem internet direito, tá na verdade, em São Jorge. Lá é alto. Vamos lá numa segunda tentativa de trazer Nalu para a nossa live. Vamos tentar começar. Nalu, você está aí. Você está aí! Você está se movimentando! Uau! Como pode melhorar? Espero que as pessoas voltem, né? Porque tava muito bom. Agora a Iniciei, Nalu está se mexendo. eu Você iniciei o reiniciou? celular até. Uau! Ai, como pode melhorar? Então a gente vai ter que começar de novo. Eu vou fazer tudo rapidamente aqui, porque eu não salvei a outra live, tá? Então vou começar Tá de novo, bom, gente. Quem já ouviu, ouve de bom. novo. Então tá bom, então vamos lá. Eu sou a Fabiana, para quem não me conhece, eu sou artista, eu sou produtora, eu sou mentora de mulheres para ajudar elas a realizar os seus projetos, seja eles de qual área for. E também sou terapeuta complementar. Eu conheci a Nalu, querida, maravilhosa, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu não lembro mais, numa viagem que eu fiz de autoconexão comigo mesma. Autoconexão é ótimo, né? Autoconexão comigo mesma. Né? Numa viagem para Alto Paraíso, onde eu estava tentando ouvir o meu corpo mesmo, saber quem era eu no meio daquela coisa toda que eu estava vivendo. E então eu descobri muitas pessoas incríveis lá, entre elas na Deus. Ai, que bom. Você voltou. E convidei ela para a gente conversar sobre o assunto que é o que o seu corpo tem de contato, né? Então agora se apresente novamente, por favor, Ana Lu. Ana Lu não, Nalu. Pode ser Apresente. na Lu também, gente. Tá bom. É que Mas é mais amor, fácil para falar, né? tudo bem, o que for mais fácil. Tá Bom, bom. espero que a gente consiga manter aqui agora, tomara. Sim. Reiniciei tudo. Ufa! Enfim, vamos lá. Bom, eu sou Nalu Mendes, moro aqui na Chapada dos Veadeiros, Vila de São Jorge, né, onde a gente tem aí uma média de 1.000 habitantes, então agradeço a compreensão com a internet. Então, trabalho com várias coisas também, assim como a Fabi, a gente até estava falando, né, Fabi, de ser multifocal e o quanto é Sim. incrível quando a gente resiste dessa forma. Então, eu sou doula, sou aprendiz de parteira, Uhum. sou praticante de Access, sou instrutora de yoga, deve ter mais coisa aí. Sou guia, também sou guia. Tô um pouco acordada, ainda mais Aqui, agora. E você aí, o também é meu carro produtora, né? também sou produtora. No coletivo OEA, Sim. que tem essa É. questão da cultura tradicional aqui, né? E aí, o carro-chefe, Uhum. que agrega tudo isso. Sim, também trabalho com ginecologia natural. E o Uau! carro-chefe que agrega tudo isso, né? É a massagem que foi onde você me conheceu, né? Que foi uma técnica que eu fui Sim. desenvolvendo ao longo desses 8 anos. Né? Eu aprendi a técnica da massagem, Uhum. que já tinha como objetivo liberar os registros, mas eu associei a estudos de linguagem, eu sigo estudando, e eu fui percebendo o quanto as duas coisas conversavam, né? O quanto que era possível, através da massagem, liberar, mas também trazer a consciência para a pessoa do que estava acontecendo ali. Porque eu acredito que é isso, né? A gente solta do Uhum. corpo, mas se a gente traz para a consciência, talvez não a origem, às vezes sim a origem, mas ter a consciência de que aquela emoção está guardada ali naquele lugar e que existe algo que reforça aquela emoção, a gente associa os dois conhecimentos, o corpo
e a mente, e no caso as emoções também, né? Mas essas duas vertentes, a gente consegue liberar com mais rapidez uma dor ou até uma doença, né? E aí eu Uhum. fui desenvolvendo bem empiricamente, assim, né? Associando estudos que já existem. Tem até um livro bem bacana que eu gosto bastante, que é esse aqui, Anatomia Emocional. Que legal. Que chama Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo também, que é muito na minha base, mas que eu acabei fazendo um estudo mais aprofundado, né? Pega ali qual que é a metafísica da doença e começa a bater com as informações no corpo, não só no órgão, mas em qual parte do músculo que ele vai se encontrando, né? Uhum. E é isso, aí fui desenvolvendo essa técnica e agora, como eu estava te contando, né, reinventando aí, ensinando as pessoas através das coisas que elas estão me trazendo emocionalmente, ensinando elas a liberarem essas emoções, né? E também, por exemplo, a ginecologia natural, ela se baseia muito no que o distúrbio ginecológico está trazendo do emocional, né? Então, Uhum. também levar isso para outras partes do corpo, para além da região ginecológica, também tem sido algo que está sendo interessante aí também. Que incrível! É muito legal saber, então, que isso dá para se fazer à distância, né, dessa forma. Muito legal que nas crises, né, eu tinha falado antes, né, nas crises a gente acaba se reinventando e descobrindo outras possibilidades quando a gente não fica totalmente paralisado, né? Porque geralmente a gente tem duas posturas diante da crise. Ou a gente, então, senta e fica ali parado e sofre e não consegue fazer mais nada, trava, ou a gente sai buscando outras possibilidades e aí se depara com elas, né? E é tão legal, né? Acaba que vai abrindo possibilidades novas para nossa vida, né? Muito legal. Sim. Então, é o seguinte, vamos lá. Então, a gente preparou aqui algumas coisas que a gente queria falar, já tem outras também aqui na minha cabeça surgindo, mas enfim, vamos seguir aqui a ordem, mais ou menos. A gente tinha conversado um pouquinho sobre como as emoções, né? Como a gente acaba guardando emoções no nosso corpo, né? E como. Aí eu queria que você contasse um pouco como isso acontece, né? E também, e como a pessoa, vou até mudar um pouco a pergunta agora, mas assim, como a pessoa pode perceber que isso está acontecendo, né? E como ela pode, então, liberar alguma coisa, se você tem alguma dica bem prática aí, assim, que tem a ver com isso. Então, né, como isso acontece, por que acontece, como a pessoa identificar e como a pessoa pode, talvez, se liberar disso. Tá. Então, vou começar com o mesmo ponto que a gente, né, falou da outra vez. A primeira coisa de tudo é exatamente esse julgamento de emoção boa ou ruim. E o Access me ajudou muito a consolidar essa percepção, né? Muitas vezes, então, torna aquele exemplo da raiva, né? A gente lá pequenininho, você tá sentindo raiva, toda hora alguém para com essa cara feia, você acaba associando isso a algo ruim. E geralmente, enquanto ser humano, o que a gente considera ruim, a gente tenta esconder, né? Por medo de várias Uhum. coisas. E aí já entram outras emoções, né? Então, a grande chave da história é isso da emoção ser boa ou ruim. Quando a gente não dá o espaço para aquela emoção acontecer, né? A tendência é que ela fique acumulando em algum lugar, seja ela qual for, seja ela qual Uhum. for, né? A gente até fala um pouco da positividade tóxica, né? Que você não pode ter. As pessoas às vezes acham que você não pode ter determinadas emoções. Gente, a gente é ser humano, a gente vai ter todas. Mas a Sim, grande questão é quanto tempo essa emoção fica dentro de mim e o que eu faço com ela. Né? Quais são sim, os meus muito legal. instrumentos para liberar essa emoção? Né? Acho que essa é a Uhum. grande chave. E Sim. aí, né, você tinha perguntado a segunda pergunta era qual? Ixi, já esqueci. Não, tô brincando. Como geralmente as pessoas percebem isso, né? Como que a gente consegue, por exemplo, vou dar um exemplo prático assim, tá? Então eu tô sentindo uma dor em um lugar, né? Ou então eu tô sentindo uma angústia, vai, que eu acho que a angústia muitas pessoas estão sentindo agora, né? Então, assim, tô sentindo uma angústia. Como que eu sei que isso tem a ver com algum. Tem algum caminho que a pessoa possa percorrer? Ou não, ela consegue identificar que essa angústia é de alguma coisa ou não. Eu nem sei se foi essa pergunta que eu falei da outra vez, mas enfim, é mais ou menos isso que eu quero saber. Tá, você tinha falado de identificar, né? Isso, de Dependendo do tempo de duração dessa emoção, ela pode se tornar uma doença física. Isso geralmente são emoções que já estão há muito tempo acumuladas.
né? Trazendo o exemplo que eu tinha falado da raiva em específico, aí a pessoa já está tendo sintomas de boca amarga, a gente chama aqui de boca preguenta, né? Quando tá aquela coisa meio... Tá comendo coisa gordurosa e o fígado não tá dando conta. Aí também tem outras questões, né? De horário que ele come e tal, mas, assim, basicamente, dependendo da emoção, vai ter efeitos no funcionamento mesmo. Por exemplo, geralmente o apego, ele tá relacionado ao intestino preso, né? Quando o intestino tá preso demais, não foi uma alimentação, né? Então, assim, é isso, a gente não aprendeu a saber identificar exatamente qual que é a emoção. Racionalmente falando, cognitivamente falando. Mas como você trouxe, né? Muita gente com esse sentimento de angústia. Geralmente é aquela coisa assim, né? Então, assim, o corpo, ele é sábio. O corpo sabe o que ele precisa fazer. Quando a pessoa tá muito assim, o corpo com certeza, assim, a grande maioria das vezes, você vê pessoas que ficam muito tempo assim fazendo. O corpo sabe. Só que a gente trava ele. Então, assim, tá sentindo peso? Deixa o corpo tá querendo alongar, deixa ele abrir. E aí vem a necessidade do toque também, né? Que é um pouco da vertente que eu trabalho. A gente acabou se distanciando do toque e agora eu tô um pouco saudosa disso, né? Também a gente tá numa fase de... Gente, o que vai ser do toque daqui a... Eu adoro massagem e, tipo, pra mim, nossa, gente, não poder fazer uma massagem é uma tortura. Uma tortura. O que vai ser do toque daqui a uns anos? Porque, né, tá acontecendo esse distanciamento das pessoas. Mas o auto-toque é muito importante, né? Então, falando na angústia, geralmente a pessoa fala que sente dor no peito. Então, é a gente não ter receio de tocar o nosso próprio corpo. Tá sentindo dor no peito? Meu... massageia aquele lugar, sabe? Você vai sentir que ali, às vezes, tem um pontinho um pouco mais dolorido. E insiste ali naquele lugar. Às vezes vai dar vontade de chorar. Chora, né? Não vou nem ficar mexendo muito aqui. Você chorar. Eu não vou nem mexer. Né? Então, assim, o corpo ele vai. Só que a gente aprendeu a não dar importância, né? A perceber pequenos sinais dele. A postura, né? Quantas vezes você tá lá, jogado, o corpo tá tipo doendo, você continua ali, aí você pegasse, fizesse isso aqui, já ia passar. Acho que tem muito essa coisa que o Access traz da expansão e da contração. Né? Um ponto no seu corpo contraído, que nem você falou aqui, né? Meu, pega e faz uma massagem. Ai, gente, respira. Peraí. Tá com o telefone. Alô? Ah, obrigada. Tá, obrigada. Tchau. Desculpa, hoje a nossa live tá cheia de interrupções, meu Deus. Tem nada não. Oi, Keno! Ai, gente! Ai, preciso comentar. Não, tem várias pessoas incríveis aqui. Pode comentar. Mas não vou comentar aqui. Seu Keno Funiô é uma presença muito ilustre. Que legal. Bem-vindo, Keno. Na verdade, deixa eu dar boas-vindas para todo mundo aqui, né? Tem várias pessoas muito especiais. A Fê, querida, a Fê de São Paulo, ela me conheceu aqui na Chapada também, depois eu atendi lá. A Mai, meu amor. Ai, gente, que delícia. Uma pessoa perguntou aqui agora, se eu não sei o seu nome exatamente, se a live vai ficar salva. Sim, eu vou deixar a live salva, então dá para ver até amanhã nesse mesmo horário, tá bom? Então, quem não conseguir ver agora, quem quiser mandar um convitinho para as pessoas aqui por esse aviãozinho também pode mandar, que aí a pessoa pode ver depois, tá bom? Então, fiquem tranquilos que depois a gente vai conseguir assistir. Estou muito feliz também com a presença de todo mundo, obrigado. E eu esqueci de falar uma coisa no começo, gente, que é o seguinte... Geralmente aqui eu falo, né, nessas lives eu tô falando muito sobre os assuntos, né, que são ai meu Deus, agora até me fugiu, mas é empreendedorismo, né, empreendedorismo feminino principalmente, negócios, autocuidado,
né? Porque eu acho que uma coisa está ligada à outra. E geralmente as pessoas, elas não ligam isso, né? Elas não ligam o autocuidado ao sucesso nos negócios, ou sucesso nas relações afetivas, enfim. Elas não ligam o corpo com nada. Parece que o nosso corpo é uma coisa solta da gente, né? Então, só para meio que linkar isso, né? De tipo, como a gente ter esse olhar para o nosso corpo, para o nosso autocuidado, implica nas outras áreas da nossa vida, né? Eu acho que é legal a gente falar disso, né? Sim, sim. E até linkando, né, com o que a gente estava falando, dessa contração e dessa expansão. Quando alguma parte do corpo não tá legal, ela vai estar contraída e isso está contraindo outras coisas, né? Sim. E se a gente sente o corpo expandindo, confortável, falando nesse sentido de guardar emoções, né, e liberar Uhum. emoções, a gente consegue expandir outras coisas. A gente consegue expandir mais ideias, mais criatividade, mais rendimento, né? Então, Tudo, fazendo né? esse link do bem-estar do corpo com o resto da vida, né? Sim, sim, com certeza. As pessoas elas têm uma grande dificuldade com essa coisa do autocuidado, né? Sempre colocam isso para depois de tudo, vem olhar para si, se autocuidar, se autoinvestigar, quando na verdade, se a gente não está nesse lugar, né, de autoinvestigação, todo o resto vai ficar sempre com problemas, né? Pelo menos é a minha percepção, né? Sim, é muito aquele lugar de que se eu não consigo dar para mim, eu não vou conseguir dar para o outro, Uhum, né? Nesse sentido assim, sim, se eu não vou conseguir, se eu não tô conseguindo me cuidar, uma hora minha energia vai acabar e eu não vou conseguir cuidar do outro. É sim. que A eu acho gente que tem esse que momento está sendo bem interessante para isso também, né? As pessoas perceberem o quanto coisas fundamentais estavam sendo deixadas de lado, né? sim. Muita gente linda entrando aí, né? Tô bem feliz. Então vou fazer a próxima pergunta, né? Que eu não sei se a gente já misturou as perguntas todas, mas eu vou fazer. Né? Que a gente geralmente a gente guarda as emoções. Não, a próxima era. Como a gente também pega, então, capta as coisas da sociedade, né? E a gente, como que essas crenças da sociedade se manifestam no nosso corpo, como que a gente guarda elas ali também, e elas também atrapalham se manifestando de algumas formas na nossa vida, né? Como Sim. você acha que isso acontece? Então, como eu estava te falando, né, antes quando a gente caiu, eu vou trazer o mesmo exemplo que eu acho bem Ah, pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Até porque tem muitas piadinhas também na internet que reforçam o tema da gordofobia, né? uhum, Esse é um grande exemplo, né? A gente tem uma sociedade que coloca determinado corpo como ideal, né? uhum, E às vezes um corpo que é diferente daquilo e é saudável, aquele corpo ideal não necessariamente vai ser saudável. E um corpo uhum, que é saudável, mas é diferente daquilo, é apontado, e aí toda aquela pressão daquela sociedade pode criar doenças emocionais, que não necessariamente uhum, são do corpo físico, né? Uma sim, depressão, a ansiedade, a baixa autoestima, né? Que vai se desenvolvendo enquanto depressão. Então, esse é um caso típico de emoções que são criadas a partir da sociedade, né? E aí, sim, que nem, né? Às vezes a gente tá falando da gordofobia, mas que nem eu sou muito magra. E aí as uhum, pessoas pegam e falam, nossa, você tá comendo? Você tá doente? Então, assim, sim, poxa, não, sou eu, né? É aquele corpo. E ele não necessariamente quer dizer que que não tá saudável, né? Só que aí sim, eu tô falando de uma coisa mais escancarada, mais ou menos, né? A gente tá vendo que isso é escancarado agora, tá tendo consciência disso agora, mas também trazendo, por exemplo, os pequenos sinais do patriarcado, né? Hoje sim, eu trato várias mulheres na ginecologia natural com raiva de serem mulheres, e aí a gente tem um hábito que é passado na sociedade. Primeiro a gente tem a questão de, hoje menos, né? Mas a gente foi criada com absorvente industrializado. Como é que a mãe ensinava? Pega, dobra, esconde e joga no lixo. Ninguém uhum, pode ver. sim, Então, que emoção que isso traz inconscientemente? Que crença isso traz inconscientemente sobre ser mulher, sobre o sangue? sim, muito, Então, assim, então isso vai minando a gente. Pode ser que para você, ok, seja verdade. Você prefere um absorvente industrializado, ok.
Mas e aí essa emoção que foi colocada? Pode ser que você não se dê bem com uma calcinha menstrual, com um Sim. coletor menstrual. Mas aí que tá. E a emoção por trás, né? Uhum. Sim. Então, vamos lá. Sim. Não, ainda acho que insistindo um pouco nessa coisa do ser mulher, né? Você até falou um pouquinho antes que você atende muitas mulheres e que a liberação delas é um pouco mais complexa do que a dos homens. Uhum. Então, como que você vê isso? Tipo, como a gente, né, fala um pouquinho sobre um pouco dessas diferenças de como a gente guarda isso no nosso corpo, como isso se manifesta e como a gente como que a gente pode ter mais facilidade com isso, assim, se você tem alguma coisa para falar sobre isso? Tá, vou falar das diferenças Uhum. e a facilidade, vamos deixar guardadinho aqui. Facilidade Tá. para lidar. Meu Deus. Facilidade para lidar. Tá. Assim, não que os homens também não tenham, né? Claro que Sim, tem também. eles também Mas sofrem dentro muita. de um... Pode falar, Fabi. Não, eu falo assim, porque acaba que eu tenho, por exemplo, eu tenho um filho menino, né? E eu vejo também o quanto é opressivo para ele, né? Não ser o padrão do que se espera do que seja de um menino na idade dele. Então, assim, essa coisa tem os dois lados, né? A gente não tá querendo aqui dizer que assim, ai meu Deus, os homens são horríveis, terríveis, e as mulheres são fofas e boazinhas e coitadas. Não é isso. Mas a gente tem ali uma situação social onde existe uma diferença. E que se a gente não olhar para isso, não cuidar disso, a gente não consegue avançar, né? Inclusive para até para eles, né? Então, assim, né? Só para contextualizar essa minha observação, né? Que não é uma coisa que eu quero dizer que é ruim ou mal, ruim ou bom, Sim, né? sim. Até porque a questão da masculinidade tóxica é uma coisa que eu sempre trago também nos atendimentos, né? Uhum, E na verdade, o que eu quero trazer é um olhar já um pouquinho diferente, independente do gênero também, de como, né, as pessoas se identificam. Uma consciência que eu acho interessante é a geracional. E eu não vou nem falar do geracional de 25 anos, eu vou falar de décadas. Eu uhum, percebo uma diferença brutal, assim, nesses 8 anos de atendimento, uma diferença considerável se a pessoa tá ali na faixa, sei lá, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, né? E aí, quando você vai bater isso com a história, e lógico, aí depende do lugar que a pessoa tá, né? A gente tem algumas histórias diferentes ali dos países, né? E então, essa questão da década, ela vai contribuir, acho que esse contexto social, né? Ela vai contribuir com pontos de vista, às vezes mais flexíveis ou menos flexíveis. uhum, Entende? sim, Como, por exemplo, vou trazer um exemplo bem interessante. As mulheres, as mães da minha geração, né? Eu tenho 28 uhum, anos. As mães da minha geração foram mulheres que se embruteceram muito. Foram mulheres que precisaram tolir as suas emoções para conquistar um espaço profissional. Que se não uhum, fossem essas mulheres, eu não teria esse espaço hoje, né? uhum, Que ainda galga espaço, mas bem menos do que elas precisaram. Então você uhum, percebe um embrutecimento, tô falando geral, tá? Nem não é com todo, uhum, com todas, mas de uma forma claro, geral, uhum, você percebe um embrutecimento muito forte, um uhum, lugar de se deixar de lado muito forte, nesse sentido de o que eu tô sentindo, né? E a minha geração é uma geração que aprende a ser assim, né? uhum, sim, Pá, não dou conta de tudo, né? sim, Então, trazendo esse. E aí, onde eu trago o contexto de uma sociedade patriarcal. De uma uhum, sociedade patriarcal bem falocêntrica. Não quer dizer que os homens não vão sofrer com as repressões emocionais da masculinidade tóxica. Pelo contrário, uhum, aparece muita coisa nos corpos desses homens. uhum, Muita coisa, né? uhum, Principalmente da questão da sexualidade. sim, Porque eles são muito uhum, instigados a ser o homem viril. O que é ser uhum, viril? uhum. Sim. É um Né? peso muito grande, né? Tem que ser o galanteador. Tem que, Uhum. né? Sim. Enfim. E no aspecto das mulheres, eu percebo muito, principalmente falando dessa geração
50, 60 anos para menos, esse guardar demais por conta desse embrutecimento que Aham. aconteceu. Às vezes é mais fácil liberar uma senhora de 70 anos do que uma mulher de 50. Sim, Né? Por interessante, mais né? que ainda tenha liberações, tenham emoções ali, eu percebo essa questão geracional. Que legal. Eu não tinha olhado por esse aspecto. Interessante, né? Pensar nisso, como funciona. E tem tudo a ver mesmo, né? Cada geração acaba lidando de uma forma, né? Com as coisas, né? Muito legal isso. Inclusive, e agora esses dias aí as pessoas estão liberando muitas coisas, né? Eu tenho percebido. Minha mãe, por exemplo, outro dia ela veio com umas coisas assim falando umas coisas que, nossa, sabe assim, tirou mesmo algo muito importante de dentro dela e falou. E acho que é isso, né? Elas estavam tão ali numa coisa de que tem que só cuidar, só olhar para o outro, só fazer para o outro, tal, que nunca conseguia olhar para ela. E agora esses dias ela não tinha mais como estar totalmente focada em cuidar dos irmãos, cuidar dos filhos, cuidar disso. Ela teve que olhar para dentro. Então ela descobriu uma coisa importante que ela precisava falar e que isso acarretava em outras coisas da vida dela que ela nunca tinha olhado. Então assim, né? Como se olhar, né? Como é isso, como a autoinvestigação da gente tanto na parte, né, dos sentimentos, como no corpo mesmo, como ele implica em tantas outras coisas, né? É incrível. Gente, queria saber se alguém tem uma pergunta. Tem aí perguntas, vamos aproveitar aqui na Lu para fazer umas perguntas, né, incríveis para ela. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você até já falou um pouquinho disso, mas eu queria saber, tipo, depois que você entrou, né, que você conheceu a Axis, né? Qual foi, assim, como tem sido, assim, quais as principais mudanças que se deu na sua forma de ver as coisas e também na forma que você vê o corpo, os atendimentos, enfim, tudo. O que você tem que dizer sobre isso também? O Access eu acho que é muito esse lugar de te voltar a ser você mesmo, né? Então, Deus é você, Natasha. Eu acho que é muito esse lugar de, nos atendimentos, o Access, o que ele mais criou contribuição foi de trazer mais as perguntas. Porque Uhum. cognitivamente eu tenho um mapa na minha cabeça. Às vezes eu olho para um corpo e eu já consigo perceber as emoções que estão ali, por exemplo, né? Uhum. Quase já endoidei por causa disso. Imagina todo mundo que você olha e você fala, nossa, aquela pessoa tá com isso, blá, 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 Nossa, deve ser uma loucura. né? Então, assim, cognitivamente eu já tenho um mapa, eu tenho um passo a passo. Só que nem sempre é aquilo. Porque cada pessoa tem uma história. Às vezes aquele registro, ele vem lá da gestação da mãe da pessoa. Às vezes aquele registro vem da linhagem dos pais. Pode ser Uhum. do pai também. Às vezes aquele registro vem da primeira infância daquela pessoa, né? Uhum. Então, assim, é, as perguntas do Access me ajudaram a dar comandos para a pessoa também permitir que viesse o insight. Sabe, aquele momento que os pais brigaram e foi o motivo da separação dos pais, e aí aquele ser criou dentro de si o medo do abandono. E aí a gente acha o Uhum. medo do abandono ali no corpo, e de repente daí você, né, vem a pergunta ali na hora, tá, ó, isso aqui é medo. Tá parecendo medo do abandono. Abandono do quê, né? E aí, em qual momento, né? O que se Sim. requer, então, para... Eu não vou conseguir montar perguntas agora, porque é muito Sim. naquele momento, assim, né? Em quais... Todos os lugares que esse corpo contraiu e acreditou sei lá, que uma briga é uma situação de abandono, né? Em que consolidou o abandono nesse corpo e acredita que a busca desse buraco é nas relações, sabe? Então, Sim, assim, vai vindo, né? Não vou que conseguir legal. trazer uma pergunta claramente aqui, Não, porque mas depende de um deu campo. para entender. Muito legal, né? Mas pode continuar. E aí, você estava falando.
Não é isso, assim, acho que as Ah, perguntas, porque às vezes nem sempre é aquilo que eu já tenho, né, em mente. E o corpo é um quebra-cabeça muito lindo. Eu sempre falo em atendimento, né? Para mim, na verdade, o corpo é um grande livro em braille. Ai, que saudade de tocar um corpo, vou fazer massagem. ai, pena que eu não tô aí, senão eu me oferecer você matar essa vontade. Cadê? Se a Mai estiver aí, ela já fica, É, ela tem vantagens. né? Uhum. É, mas então, ai, onde eu me emocionei e parei aqui no rolê. Não, você estava falando disso, né? De que o corpo ele é uma coisa em braille, você estava falando. Sim, um grande livro. Pronto, Isso. Mai, vou te catar essa semana, que eu dei uma saudade louca aqui de fazer massagem. É um grande livro em braille, assim, né? Que tem poesias, tem histórias mais tristes, tem algumas histórias de terror, né? Então é um Uhum. grande livro, tá bom? Vou Eu vou continuar falando aqui pra você. anotar. Eu vou Ah, anotar aqui. Ah, pode falar. é... É isso, o corpo é um grande livro em braille, cheio de poesias, histórias de terror e histórias lindas e não tão lindas assim, Nossa, algumas muito tristes. legal. Entendi, muito bom, adorei essa. Só isso, eu já até parei aqui, já me desliguei de tudo do mundo, já comecei a escrever isso aí, porque eu achei muito legal essa, essa fala, né? Essa observação que você fez aí do que você, né? Esse insight que você teve aí. Achei muito lindo. É, agora diz aí pra gente assim uma coisa que a gente pode fazer aí nesse momento de quarentena, como a gente pode, uma coisinha, uma dicasinha do que a gente pode fazer para se cuidar, para liberar alguma emoção que a gente, né, esteja guardando aí de uma forma simples. Se você tem alguma coisa para contribuir que você possa falar, você tem? Não sei se você tem, eu não perguntei antes. Então, não, sou bem desse rolê do corpo, né? Então, assim, dançar, gente, dança, bota um som, ó. Pode ser a dança bagulhinho, faz a dança bagulhinho. Como A que é essa dança, ela dança libera bagulhinho? muita emoção, Eu não sei o que é muita dança emoção. bagulhinho. A dança bagulhinha é aquela que você faz toda sem se preocupar se tá Ah, bonito, sabe? Aquela coisa, sim. Entendi, que ótimo, gosto da dança bagulhinho. né? Então, assim, dançar libera muita emoção. Uhum. O yoga, vários asanas, eles são muito focados em liberar emoção. Já vi gente chorar com algumas práticas, com algumas posturas específicas, né? Legal. E uma coisa que eu sempre falo, assim, qual é a minha forma de liberar raiva, por exemplo? Sabe? Aproveitar esse momento de autorreflexão e qual é a minha. Eu identifiquei a culpa. Uhum. Às vezes eu vou achar a origem dessa culpa. Às vezes essa culpa é da minha linhagem feminina. Às vezes essa culpa é da minha linhagem paterna, né? Uhum. O que que eu vou fazer com ela? Qual é a minha forma de liberar a culpa, né? E Uhum. aí, vou puxando a sardinha pro meu lado, porque Claro. para mim realmente é muito importante a automassagem, né? Uhum. Como eu falei, nessa região aqui, logo abaixo das costelas, né? Que guarda muita coisa de raiva, de culpa, né? Um pouco da comunicação ali. Meu, tá sentindo dor no estômago? Gente, massageia ali. Você vai ver que às vezes vai dar uma dor aguda. Dor aguda é sinal de registro emocional. Uma Nossa. bolinha mais, né? Se você pegar aqui e pressionar, é sensível, mas uma dor aguda geralmente é emoção, né? A gente estava Uhum. falando daqui, né? Sim. É o Liberar que eu aquela tenho, emoção que eu tenho bem aqui no bastante. externo. Uhum. Nossa, eu lembro que no dia que a Ana Lu fez essa massagem primeiro, na primeira vez. Bom, primeiro que já tinha sido um momento crítico, que eu já tinha feito, sei lá, eu tinha entrado numa trilha gigante, lembra? E eu tinha entrado 9 horas da manhã e tinha consulta marcada com ela, sei lá, 2 da tarde. Então eu tive que fazer a trilha muito grande em muito pouco tempo. Então, assim, e eu não tinha nenhum preparo para fazer uma trilha daquela, né? Tipo, e aí eu cheguei lá no espaço dela, assim,
exausta, né? Exausta de cansada, e eu tomei um banho até, porque eu não tinha condição, né, de fazer sem tomar um banho. E ela fez, nossa, mas eu senti tantas coisas no meu corpo, tantas coisas, eu saí de lá bem estragada, né? E aí eu lembro que depois, da outra vez que eu fiz, eu não senti, eu senti em alguns lugares, mas eu não senti nos mesmos. E isso também me chamou muita atenção, porque daí eu percebi isso, né? Eu já tinha então resolvido algumas daquelas coisas e, né, tava ali encontrando outras, porque a gente vai vivendo, né? Então a gente vai se deparando com coisas, mas assim, então eu achei incrível e eu acho que é isso, né? A gente tem que cada vez mais buscar para tirar as coisas da gente. A gente está muito acostumado a guardar, né? Então, assim, eu sinto uma tristeza, eu sinto uma raiva, então eu tenho que guardar, eu não posso falar. Porque se eu falo, né? Se eu falo, eu sou errada. Se eu quero expor, eu sou errada. A maior parte das pessoas, a mulher, principalmente, como a gente falou antes, a gente tem a nossa voz no mundo, né? Muito tolhida, né? Então, se você começa a falar, a pessoa já te coloca num lugar de assim, ai, tá com tensão pré-menstrual, ai, já vem dar um escândalo, ai, já vai surtar, ela vem a surtada. Então, assim, falar sobre um assunto difícil, né? Que tem algo difícil, já leva a gente para esses lugares. Então, muitas vezes a gente acaba se calando, né? E a gente vai guardando aonde? Tudo no corpo, né? E aí, é isso. Quando a gente acha um lugar aí para liberar essas coisas, é muito incrível, né? Uma possibilidade incrível, né? De E é liberar. isso também, é a arte também, né, em geral. Falei da dança, mas escrever, desenhar, cada Uhum. pessoa, é por isso que eu falo, não tem uma receita de bolo, né? Uhum. Para mim é muito importante o toque. Eu sou muito do corpo, então eu preciso pegar nos pontos e liberar algumas emoções. Mas também, dependendo da emoção, eu preciso escrever, né? Então, Uhum. a reflexão que eu trago para esse período de quarentena identificou uma emoção que às vezes e é essa coisa da autoobservação mesmo, que é um exercício que a gente vai galgando numa jornada, né? Uhum. Percebeu aquela emoção? Opa, qual que é o meu jeito de liberar, né? Tem gente que vai liberar a raiva gritando, tem gente que vai Uhum. liberar escrevendo, tem gente que vai liberar dançando, né? Tem gente que vai liberar numa automassagem, enfim. Mas é muito importante isso. Nesse processo de autoconhecimento, cada pessoa se questionar, e aí entra um pouco das perguntas também, que eu acho que né, a frase de Axis, que a pergunta ela expande, a resposta contrai, que acho que você pode falar um pouquinho sobre Uhum. isso. Quando você para perceber aquela emoção e pergunta como você pode lidar com ela, você se abre para um mundo de possibilidades, Sim, com né? Só de certeza. você perceber. Sim, e o nosso corpo ele acaba contando muito mesmo pra gente, né? E a gente acaba não usando o nosso corpo como um parceiro. A gente acha que ele é só uma máquina ali, uma coisa que tá fazendo a gente se movimentar. Mas na verdade não, ele é muito mais do que isso. E ele fala muito mais com a gente se a gente dá abertura para isso, né? Então, em Axis também eu descobri isso, né? Eu também não tinha essa consciência de como eu podia me comunicar com o meu corpo e fazer perguntas para ele, saber o que o meu corpo sente em relação àquilo. É uma auto-observação que vai se aprofundando e você tem um aliado ali que é, digamos, talvez mais imparcial, assim, sabe? Eu gosto muito de aliados imparciais. Então, assim, por exemplo, eu tive uma fase da vida que eu estava muito assim confusa, que eu tinha que escolher muitas coisas e eu usei o oráculo das deusas como um aliado imparcial, no sentido assim, porque se eu pergunto para alguém, a pessoa vai me falar o que ela acha a partir da vivência dela, né? A partir da experiência dela, a partir de tudo que ela viveu. E eu queria algo que me guiasse, que não tivesse uma opinião, né? Tipo, então eu usava muito o oráculo das deusas. Então eu fazia perguntas pro oráculo e tal, e ali vinham insights e vinham coisas muito incríveis. Hoje eu uso muito do meu corpo, então assim, como usar o corpo, por exemplo, para comer, o que eu vou comer, se aquilo vai fazer bem ou não. Você começa a ir sentindo mesmo com o corpo, né? Se aquilo faz mal ou não. Por exemplo, um trabalho, tipo assim, eu vou fazer um trabalho, aí eu começo a sentir mesmo uma angústia, uma sensação que aquilo não me faz bem. Toda vez que eu vou me reunir com aquela pessoa, eu sinto né, uma coisa ruim. O meu corpo está me contando que aquilo não é legal, que aquilo não vai criar mais para minha vida. Mas eu ignoro totalmente os sinais que o meu corpo dá e continuo seguindo, porque a minha mente lógica, que é o que eu considero mais importante, né, que é para quem eu dou todo o crédito de tudo, né?
eu vou ouvir a minha mente. Então, eu acho que essa coisa de ter essa conexão com o corpo né, tem me levado a fazer escolhas hoje em dia mais assertivas. Mesmo que sejam escolhas que as pessoas achem assim, você é louca de fazer isso? Tipo, se o meu corpo vibra muito com aquilo, se eu fico assim, nossa, meu Deus, se aquilo abre um espaço muito grande no meu corpo, mesmo que todo mundo, né, mesmo que as outras pessoas achem absurdo, mesmo que minha mente lógica diga isso é louco, isso é absurdo, ultimamente eu tenho investido nisso e tenho, né, conseguido encontrar lugares muito mais grandiosos do que quando eu seguia só a minha mente lógica. Como você está usando o seu corpo também dessa forma para fazer perguntas assim, tipo do que você deve fazer e tal? Como que está sendo isso? Então, antes eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Se Deus. você tem conseguido identificar melhor as emoções também dessa forma. Você falou disso de sentir o que eu faço, que eu quero, o que eu não quero, mas você tem conseguido sentir as emoções de uma melhor forma também? Sim, sim, eu consigo, tipo, perceber bastante, tipo, e aí eu consigo investigar, né? Parece que assim, por exemplo, assim, eu começo, vou dar um exemplo, né? Eu comecei a sentir, desde que começou a quarentena, eu tenho tido muitas crises de alergia. Até falei lá, né, nos stories. Eu tenho sentido muitas, me dá crise de alergia. E eu comecei a perceber que, aí eu comecei a isso, perguntar pro meu corpo, né? O que que é isso? Né? O que isso quer me dizer? Tipo, o que tem aqui? Porque geralmente a gente se coloca no lugar de errado, que o corpo tá errado, que eu não devia sentir isso, de que eu tenho então que fazer alguma coisa para esconder aquilo, que geralmente é a medicina, né, tradicional, ela vai me dar remédio só para eu não, para aquilo, digamos assim, sarar, né? E aí eu não olho mais aquilo. Mas ok, até se eu preciso tomar um remédio, eu tomo. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, eu começo então a partir disso fazer perguntas, né? O que está acontecendo? E aí eu já identifico que tem a ver com emoção, com emoções, né? E eu comecei a reparar que aí eu fiz uma pesquisa mesmo, né, na minha vida. Quando foi as épocas em que eu tive alergia? Porque eu não tenho alergia todo dia, entendeu? Tipo assim, então não é questão de assim, ai, minha casa tá suja e eu fico com alergia. Não, já vivi na minha casa suja em outras épocas e não tive alergia. Então eu comecei a reparar em quais momentos eu tinha alergia. E percebi que, assim, em momentos desafiadores da minha vida eu tive alergia. Em momentos que eu tinha que, né, entrar num universo muito diferente, que eu não estava preparada, assim, não fui eu que me coloquei naquela situação. Então eu comecei a ver isso. Aí eu falei, nossa, então assim, é isso, você vai percebendo que tem a ver com emoções, né? Emoção de estar num desafio, emoção de estar num lugar novo. Então eu consigo, nessa auto-observação, parece que você vai entrando para dentro, né? Então, não sei se é isso que foi essa pergunta que você fez, né? Se é isso que. Sim, era total isso que eu queria chegar, assim. Às vezes a gente sente algo aí eu quis juntar as duas perguntas que você me fez, né? Da Uhum, contribuição do Access e de como que a gente pode perceber. É isso, corpo, o que que é isso, né? uhum, O que que eu posso aprender com isso? O que que isso está querendo me mostrar? De realmente entrar nesse lugar, de se abrir para a pergunta e a sentir a vibração do corpo, porque ele vai responder, uhum, né? E aí, trazendo um pouco, né? Tentando te auxiliar um pouco no seu processo aí também, é, a gente tem gatilhos, né? Até uhum, compartilhar um pouco. Ontem eu tive um gatilho muito louco também. De repente eu me vi alguns dias com uma mesma prática, e aí deu essa crise de ansiedade. Eu falei, opa, pera lá. Veio um gatilho lá de trás, né? Então, o convite que eu faço, geralmente, quando a gente tem esses sintomas semelhantes, em diferentes fases da vida, é onde foi que isso começou? uhum, Quando foi a minha primeira crise? uhum. Sim. Geralmente, a primeira crise é o momento onde a gente determinou que aquele seria um padrão de alerta para quando a gente sentir aquela emoção, Nossa. né? Então, o que estava acontecendo naquele momento, na primeira crise que deu? Às vezes é algo que não foi bem resolvido também, pode ser uma questão que não foi bem resolvida, mas também pode ser só um alerta, Uhum. né? Sim. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático que as pessoas sentem muito, né? Que é a dor na região das escápulas, Uhum. né? Aqui do trapézio, do alto das costas. Sim, eu sinto. Muito.
Ela geralmente está ligada à autocobrança, de uma forma geral, tá? Tem outras leituras aí. Mas geralmente vai estar ligada à autocobrança. Uhum. E aí, tá, tô normal aqui. Do nada, tô num dia super diferentão, e aí começou a queimar. Tá queimando do nada, você nem fez o esforço. Você nem pegou Uhum. peso, né? E aí, quando você vai olhar, não, corpo, o que que é isso? O que que eu tenho a aprender com isso? Aí você vai vendo. Aí, quando aquilo aparece de novo, você já sabe que se começar a queimar, você tá se cobrando. Então, você para de se cobrar. Uhum. Aí não tem muito jeito, né? Aí é se você sabe o que é, você tem que fazer, né? Aí é uma questão de Exato, escolher, né? exato. Mas é isso que é legal de fazer essa conexão com o corpo, Fabi. Uhum. Porque, que nem, se você chega no ponto original dessa alergia, toda vez que ela aparecer, você já sabe que ela tá mostrando uma emoção X, Uhum. né? Aí é legal a gente, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo muito forte, os lutos. Os lutos, eles aparecem com muita frequência. E não é um luto de morte. Às vezes é um luto de morte física, né? Sim, Às vezes é um luto, que é outra coisa social também. A gente não sabe lidar com fim de ciclo. sim. A nossa sociedade não sabe lidar com fim de ciclo. Aham. Geralmente, sociedades mais originárias, né? Os povos indígenas. Eu conheço alguns no Brasil E e, em a geral, gente tem alguns aqui, né, na live, inclusive. sim, fiquei tão feliz. Que honra, A Ana né? Lu tá aí ainda? Tem a Ana Luca Maiorá que tava aí também. Fiquei tão feliz que ela tá aí. Até exibi a pulseira que ela me deu. Sim, cadê só? A gente tem Na hora uma que ela honra, entrou, eu né? fiz. Muito legal. Então, geralmente os povos indígenas, não posso falar de todas as etnias, mas das que eu conheço, tem uma forma de lidar com o fim de ciclo. Uhum. A nossa sociedade, da forma que ela nega o fim de ciclo. Né? Uhum. Então, o luto, por exemplo, do fim de um relacionamento, de um rompimento de uma relação com o pai, por exemplo, mais que não seja um rompimento de você não vai deixar de ser meu pai, mas um Uhum. rompimento emocional daquela relação, pode gerar um luto interno. Né? E Uhum. aí o que eu percebo no atendimento? Aquilo aconteceu, houve um rompimento da relação com o pai aos 17 anos de idade. E Uhum. aí a pessoa, no aspecto masculino, né, que é essa coisa do fora, não consegue se comunicar, não consegue encerrar relacionamentos de fato, sofre com Uhum. fins, com términos de relacionamento, não consegue encerrar os ciclos, né? Tem dificuldade, tá num trabalho que tá fazendo super mal e não consegue pegar e encerrar. Então, o luto, quando ele tá ali identificado no corpo, ele Uhum. pode se traduzir em outras dificuldades de encerramentos de outros ciclos. Seja ele um luto, como eu falei, de morte física, de uma perda de um ente querido, ou seja um rompimento de relação. Né? Outra coisa bem comum sei lá, no segundo relacionamento a pessoa terminou a relação, terminou, tete a tete aqui, terminou, ok. Mas por dentro ficou cheio de feridas, dos problemas que existiam naquela relação. Né? Como Uhum. se eles não. Aí que eu tô trazendo esse gatilho que eu tava te falando. Sim. Aquela relação foi abusiva. Vou Uhum. fingir que nem tem relação com os pais, tá? Geralmente tem, mas como a gente tem o contexto social patriarcal, achei importante trazer. Aquela relação foi abusiva, né? Seja do homem, seja da mulher, também porque tem algumas relações que são abusivas ao contrário, né? Mas enfim. E aí, de repente, a pessoa terminou aquela relação, conseguiu se libertar daquilo, terminou aquela relação, só que ela carrega para outra, às vezes, o medo de ser abusada de novo, né? Uhum. Ou então um padrão que ela criou de autoanulação, né? Uhum. Então, da gente olhar também para as nossas gerações, né? Elas não foram ensinadas a findar ciclos visíveis e a findar ciclos internos. Que legal. E me fala uma coisa, você tem alguma coisa que para isso, assim, tipo, alguma coisa que você indique para a pessoa fazer quando ela identifica isso, por exemplo, isso que você está falando? Essa coisa O do luto, luto, vai. Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Tipo assim, tá, então eu identifiquei que eu tenho uma questão aqui que é porque eu não soube lidar com o luto, tal. O que que eu posso fazer? Ou então também, assim, o que que você sugere que a pessoa faça no momento em que isso esteja acontecendo? Por exemplo, estou aqui passando por um momento que eu encerrei uma relação, vai, e o que que eu faço? Porque geralmente a gente finge que nada aconteceu e vai em frente, não liga com aquele guarda,
Ou então a gente também vai se afunda no fim do poço e não sai nunca mais dali, né? Tipo assim, para que isso não vá se perpetuando, que tem a ver com o que você falou, quanto tempo eu vou deixar aquele sentimento dentro de mim, né? Então, assim, tem alguma coisa que você geralmente sugere para a pessoa fazer ou não? Tá. Depende do grau, na verdade, né? Tem Uhum. alguns tipos de luto que é fundamental a pessoa estar acompanhada com outra terapia, né? Uhum. Seja uma psicoterapia, seja um teta healing, seja terapia quântica. Em geral, dependendo do grau do luto, eu sugiro psicoterapia sim, Uhum. porque pode dar catarses emocionais fortes. Uhum. Escolher encerrar um luto, dependendo do luto que é, não é pra tipo, vou aqui fazer o encerramento do luto. Não. Tem que tomar Uhum. cuidado com o tipo, né? Geralmente, assim, um de relacionamento, dependendo do tipo do relacionamento, que não tenha sido tão abusivo, que tem vários graus de abuso, né? Uhum. Eu gosto muito de uma sugestão da carta mesmo, né? De escrever, de pôr para fora, Uhum. de comunicar àquela pessoa aquelas emoções. Não necessariamente entregar, né? Uhum. Mas de comunicar aquilo, né? Pôr pra fora como se estivesse falando com a pessoa mesmo. Isso é uma coisa que eu costumo passar bastante, assim, né? Como se eu estivesse falando ali com a pessoa, pondo ali pra fora. E pegar aquela. E aí, Clau? O Clau, gente, ele restaura cerrado. Ele teve a incrível ideia da associação aqui, do Cerrado de Pé, né? Que é outra paixão minha. Então, a hora que ele entrou ali, a gente é tarado pelo cerrado. Sim, que bom. Que bom que ele Vou fique até aí, depois dar uma saída. permaneça o cerrado. Oi? Mas vamos lá. Escrevi aquela carta, né? Coloquei pra fora. Vai vir um monte de emoção. E é nesse Uhum. momento em que a gente precisa buscar ajuda. Uhum. Porque a Sim, hora sim. que você achar que vai encerrar aquele luto, é o momento de você já ir preparando uma. Vou colocar aquilo pra fora hoje, já vou marcar uma sessão para daqui 2 dias com alguém, né? Uhum. Legal. Por quê? Aí você vai pegar no dia seguinte, vai ler aquela carta, vai tirar os seus insights daquilo. Mas vai Uhum. remexer. Vai remexer emoções que estavam guardadas ali. Né? Uhum. Eu gosto muito de me utilizar, né? Como você sabe, eu moro mais no mato, então assim, eu gosto muito de me utilizar dos elementos da natureza, porque eu acho que eles compõem tudo, né? Uhum. Então, exatamente para isso, né? Pra gente também se utilizar deles. Eles compõem o nosso interno e eles comunicam muito bem com o nosso inconsciente. Então, geralmente, o que eu sugiro? Da pessoa pegar essa carta e queimar. Como uma Uhum. forma de trazer. Adoro corações. Ai, gente. Como Eu uma forma de também. trazer para o inconsciente o recado de que acabou o ciclo. Né? Uhum. Foi muito pontual do Clau entrar nesse momento, porque aqui no Cerrado a gente vive muito isso, né? É uma explicação que eu sempre trago, assim. Quando tá vindo fogo, a gente sabe que vai vir a chuva ou vai vir a seca. Uhum. Que legal. Falando de ciclos naturais, né? Aham. Então, eu peço para a pessoa queimar a carta, para o nível inconsciente, a gente sabe que o fogo é um fim de ciclo. Lá Sim, que dentro, legal. lá no nosso lugar mais primitivo, né? Aham. Então, queimar a carta é exatamente para trazer essa memória do inconsciente de que se encerrou aquele ciclo, Que né? E aí eu legal. sempre peço para a pessoa fazer, pegar as cinzas daquela carta e fazer o enterro desse luto, né? E aí pode Uhum. vir mais emoção ainda, como se fosse Sim, realmente o enterro de um corpo físico, né? que Mas com legal. a emoção em si. Aham. E, e é forte, gente. Assim, já tudo que eu tô falando e tudo que eu, deixa eu botar carregar. Tudo que eu tô falando e tudo que eu indico, eu já testei em mim, sabe? Além Uhum. de estudar, além de aprender com outros terapeutas, eu gosto muito de trazer um âmbito científico para o tradicional e trazer o tradicional para o científico. A gente tem que ter Uhum. muito cuidado. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas fazendo 5 terapias ao mesmo tempo. Eu falo, gente, como é que você Uhum. vai dar conta das emoções? Uhum. Do meu ponto de vista, né, pelo menos, assim, eu gosto, prefiro olhar uma emoção por vez, às vezes vem 5 emoções numa terapia só,
para Uhum. dar acolhimento para aquilo, para eu chegar no mais profundo daquilo, né? Uhum. Porque eu já endoidei com a emoção, gente. A Sim, gente a tem gente que. tem que cuidar disso, né? Tem que cuidar bem, né? Mas é legal cuidar, né? Geralmente as pessoas não cuidam. E aí é isso, acaba que a gente vai, o corpo vai totalmente surtando, porque a gente não cuidou das emoções mesmo, né? Não olhou para isso, não fez esses lutos, né? Não encerrou esses ciclos de uma forma que respeitasse a gente, né? Então, assim, acho que tem muito a ver com se respeitar, né? Respeitar o que aconteceu e até depois para você conseguir lidar com aquilo de uma forma legal, né? Legal assim, né? Você conseguir, porque isso faz parte da sua história, né? Senão você fica também negando pedaços da sua história, né? Você acaba não conseguindo lidar bem com quem você foi, né? Com quem você é hoje por consequência, né? Muito legal, nossa, tô muito feliz. Assim, a live de hoje foi assim para mim incrível. Ela vai ficar salva aqui no Instagram, depois eu vou colocar também no YouTube e no podcast. Então, assim, dá para assistir depois, né? Quem não conseguiu pegar do começo. Se alguém tiver alguma pergunta aí ainda, a gente ainda tem alguns minutinhos, né? Já eu vou encerrar, senão aí não dá para gravar a live. Mas assim, já te adianto que, nossa, foi um presente, né? Tudo que a gente conversou aqui, acho que pode ajudar muito agora nessa fase que a gente está vivendo, né? Porque a gente está meio que passando por esse lugar assim. A gente não está nem ainda no luto, a gente está meio que entre um luto de não saber o que vai fazer, né? É uma coisa muito maluca, né? A gente está vivendo uma época de você não sabe se daqui a pouco sua vida vai voltar a ser como era ou se ela vai ir para outra vida, né? A gente está num lugar meio suspenso, né? Mas eu acho que ir deixando também as coisas ficarem para trás é importante, né? Para a gente poder então começar a partir para ação e fazer outras, né? Senão a gente vai ficar parado, né? Sim. E é isso, gente. Acho que para acolher nesse momento é realmente aceitar também que nunca vai voltar ao que era antes. Uhum, Hoje, o nosso corpo, as nossas células, a nossa pele troca todo dia. Então, assim, uhum, nunca vai voltar ao que era antes. Nunca, graças a Deus, sim, né? sim, com Porque é certeza. isso, gente. Não, como diz minha mãe, quem gosta de passado é museu. Sim, Que a nossa história sirva de aprendizado, para a gente poder ser contribuição para os outros, para a gente poder ser contribuição para a gente mesmo. O povo que não sabe sua história se lasca de novo, e a gente sabe bem disso. sim, Não vou entrar nesse sabe? mérito aqui, mas, Sim, né? com A certeza. gente lembrar da nossa história, do que a gente viveu com muita responsabilidade, mas ter a certeza de que não vai ser mais, e inclusive para os gatilhos emocionais, né? Sim, Aquele medo que eu tive lá atrás e que me gerou uma alergia, uma coisa, eu não preciso mais ter, porque eu já aham, estou mais dona de mim mesma, né? sim, Eu já sei mais sobre mim, então eu posso me libertar daquele medo, eu posso me libertar desse passado, né? E, uhum. e é isso. Nem sei por que eu comecei a falar isso, só veio. Tudo bem, tudo bem. Bom, gente, então é isso. Eu agradeço muito, muito, muito você estar aqui hoje. Fico muito feliz, né? Uma honra para mim poder ter sua presença. Obrigado por todo mundo que entrou aí na live, né? Que está aqui, que a gente pode, né, contribuir com um pouquinho da nossa história, enfim, né? E é isso, cada escolha que a gente faz muita diferença para tudo, né? Tipo, então é muito legal isso, né? E acho que é isso, tá bom? Vou então desligar Ai, aqui amor, para quero gravar a agradecer live. muito. Pode falar. Quero agradecer muito, agradecer cada carinha aí, umas carinhas que eu não via há muito tempo, que deu Ah, saudade. tem uma coisa que eu ia falar que é o seguinte: a gente pode agora também no nosso Instagram, tanto eu quanto você, abrir umas caixinhas de pergunta. Então, se alguém quiser continuar o papo por lá, né, fazer alguma pergunta a partir de tudo isso que a gente falou, como são assuntos muito reflexivos, às vezes na hora a gente não vem perguntas, né? Não aparecem perguntas. Então, se vocês quiserem perguntar depois agora no Instagram, né? Tanto eu quanto a Ana Lu, a gente vai abrir lá caixinhas de perguntas e vocês podem fazer outras perguntas, né? Tipo, sobre como a gente
pode, como a gente atende, ou então como qualquer coisa que, né, que a gente quiser conversar só. Então, eu acho que é isso, né? Então, vamos abrir as caixinhas lá e a gente continua a conversa lá no Instagram, tá bom? Beleza, amor. Eu quero te agradecer muito, que foi muito expansivo para mim. E você também foi grande contribuição, né? A Fabi foi minha facilitadora em Access, gente. E transformou muito, Nem né, fala, a minha visão. sim, a gente tinha uma